Bom, pessoal, então vamos dar início a mais uma aula. E antes de começar a nossa aula de teoria de campo cristalino, eu gostaria de agradecer aos professores Fernando Xavier da UDESC e ao professor Arimaia da UFPB, que disponibilizaram seus slides online, e então eu estou usando muitas de suas figuras e dos seus slides na aula de hoje. Vamos retomar então, pessoal, das ideias, né, de desdobramento do campo cristalino que a gente viu na última aula. Então, a gente tem aqui dois tipos de diagrama de energia, um para compostos octaédricos e outro para compostos do tipo tetraédricos, né? Então, quando a gente tem um composto octaédrico, esse composto, né, vai ter, então, orbitais que não estão direcionados frontalmente aos orbitais do ligante que está entrando, então eles vão reduzir, né, a sua energia, né, os elétrons que entrarem dentro desse orbital vão ter sua energia reduzida em 40% da energia do metal, né? Que teriam, por exemplo, 5 orbitais aqui D, né, 5 orbitais D, todos eles com a mesma energia, ok? E aqui a gente teria, então, um aumento da energia, né, em 60% do baricentro. Tá? Então, esses orbitais que antes estavam degenerados, esses 5 orbitais, agora eles se dividem, eles se desdobram em 3 orbitais degenerados e 2 orbitais degenerados para cima. Então, 40% dos orbitais, né, perdem energia e 60% dos orbitais ganham energia, ok? Aqui, nesse caso, né, dos compostos tetraédricos, a ordem de energia é diferente. Aqui, né, se reduz 60% da energia e aqui se aumenta 40% da energia. Isso vai ser observado, então, quando a gente faz os cálculos da energia que é gasta para estabilizar esse campo cristalino, que a gente vai chamar, então, de energia de estabilização do campo cristalino. E ela vai ter fórmulas diferentes, então, para compostos octaédricos e fórmula diferente para a estabilização do campo cristalino tetraédrico. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha como são essas fórmulas e o que elas observam. Bom, pessoal, a energia de estabilização do campo cristalino, então, ela vai ser diferente, como disse para vocês, de compostos octaédricos, de compostos tetraédricos, quadrados planares. Então, vai depender qual a geometria que o seu composto está, né, ficando depois da reação química, para a gente definir, então, qual tipo de energia de estabilização que você tem. Como a gente viu, né, para os compostos octaédricos, os orbitais T2G reduzem sua energia em 40%. Então, por isso, na fórmula da estabilização do campo cristalino, a gente tem esse menos 0,4 delta zero aqui. Delta zero quer dizer delta do campo octaédrico. Então, 40% dessa energia, né, de separação dos orbitais de baixo com os de cima correspondem aos orbitais que estão em T2G. E por isso a gente multiplica pelo número de elétrons que estejam dentro desses orbitais. Então, se os elétrons estão no orbital de baixo, né, o T2G, que é o orbital que fica embaixo no composto octaédrico, então a gente coloca o número de elétrons aqui. Se são só 3 orbitais, o número máximo que a gente vai ter aqui é o número 6, porque não cabe mais que 6 elétrons dentro de 3 orbitais, né? No caso, então, dos orbitais que ganham energia com relação ao baricentro, então eles vão ter 60% de energia de delta, né? Então a gente multiplica também pelo número de elétrons que estejam em EG. Então, se eu tiver 3 elétrons embaixo, em T2G, e 2 em cima, então eu vou multiplicar aqui por 3 e aqui eu vou multiplicar por 2, ok? Bom, vamos continuar. Número de pares de elétrons. Então, eu vou olhar todos os meus elétrons que eu coloquei dentro daqueles orbitais lá e vou verificar se algum ficou emparelhado. Se eu tive algum elétron emparelhado, né, se eu tiver algum par de elétron, então eu coloco aqui o número de pares de elétrons formados. Formou um par de elétrons? Coloco o número 1. Formou 2 pares? Coloco 2. Qual é o número máximo para orbitais D? O número máximo são 5 pares de elétrons. Então, não tem número maior que 5, porque dentro de orbitais D só cabem 10 elétrons. Então, no máximo, a gente forma 5 pares. Tudo isso vezes a energia P. Tá? Bom,
eu pego esses dados da onde? Eu posso pegar esses dados experimentalmente, posso retirar alguns dados, por exemplo, o delta, né, de um espectro eletrônico. Já a energia de emparelhamento, ela é específica para cada composto. Então, a gente precisa de definir qual que é a energia de emparelhamento para cada tipo de metal. Então, para o cobalto, a energia é tanto. Para o ferro é tanto. Então, esses valores, normalmente, os professores fornecem para os alunos, né, de energia de emparelhamento na forma de uma tabela, ou então dão um dado direto para o aluno conseguir fazer a conta e calcular, então, qual é a energia que se gasta para manter esse campo cristalino estável. Esse, então, aqui é o exemplo para os compostos octaédricos. Para os compostos tetraédricos, a gente vê que é diferente, né? Então, 60% da energia reduz. Então, a gente faz 60% com sinal negativo, vezes o número de elétrons em E, né? Mais 40% da energia de ΔT do número de elétrons em T2, mais o número de elétrons vezes a energia de emparelhamento. Então, para manter o campo cristalino estável octaédrico e tetraédrico, vejam que o jeito das energias ela fica diferenciada. Então, ela vai se basear, então, em como está a ordem dos orbitais, tá? Então, a gente vai ter que ver quantos elétrons tem dentro de cada um. Nós vamos fazer exemplos no final dessa aula. Bom, aqui nós temos um quadro, né, resolvido com a fórmula do composto octaédrico, né, para cada uma das possibilidades de orbitais D, desde D1 até D10. Tá? Desde a ideia de você colocar elétrons em orbitais no alto, né, de spin alto, que estão com ligantes, então, de campo fraco, até a ideia de colocar elétrons nos orbitais de baixo, ou seja, de baixo spin, que estão, então, ligados com ligantes de campo forte. Então, a gente tem a solução para todas elas aqui, tá? Mas a gente tem que saber fazer manualmente, então depois a gente vai treinar isso nos próximos slides. O que eu acho super legal daqui? Aqui nesse quadro, a gente vê que, em alguns casos, não vai ter energia de emparelhamento, não faz diferença porque não forma pares de elétrons. Então, quando tem emparelhamento de elétrons, olha aqui, ó, a energia de emparelhamento entra na conta. Quando não tem pares, então ela nem aparece na conta. Então, o resultado direto para a energia de estabilização do campo cristalino é esse daqui. Uma das coisas que eu acho mais legal que tem aqui é o D5 e o D10. Como eles têm valores de energia de estabilização do campo cristalino igual a zero, isso reflete na cor desses compostos, tá? Então, esses compostos costumam ser incolores, né? Então, se eles não têm, né, energia de estabilização desse campo cristalino com valor maior que zero, isso vai refletir, então, na radiação que esses compostos absorvem, né? Então, a radiação vai emitir luz, né? Vai absorver alguma quantidade de energia que não vai deixar passar a coloração. Então, por exemplo, os compostos de zinco, que é D10, costumam todos serem brancos, né? Então, olha só que coisa bacana aqui para explicar a coloração dos compostos. Eu acho isso o máximo. Quando a gente resolve aquela equação, né, aquelas equações lá, substitui os dados, quando a gente vai lá no gráfico, né, no espectro eletrônico e pega o valor do máximo de absorção de energia desses compostos, a gente começa a ter os valores de delta bem esclarecidos. E aí a gente consegue enxergar o efeito que os ligantes causam em cima dos metais, né? Lembra-se que existiam 4 fatores, né, que afetavam o valor, né, de delta, né, que afetavam a energia de estabilização do campo cristalino? Então, a gente começa a enxergar esses fatores aqui dentro desses quadros. Veja, o titânio com flúor, ligante de campo fraco. O titânio com água, ligante de campo intermediário. Mas é mais forte do que o flúor, né? Mais forte que o fluoreto. Os dois titânios têm o mesmo número de oxidação, que é mais 3. Então, aqui tá, a gente está vendo que os dois titânios têm número de oxidação igual. Então, não é o metal que está causando a diferença de energia entre eles, é o ligante. Então, a gente tem aqui, olha, um aumento, né? Olha só, de 17.000 para 20.300 o valor de delta para esse composto aqui. Então, esses dois compostos têm cores diferentes? Sim, tem. Por quê? Porque eles têm desdobramento de campo cristalino, né, diferenciados. Com a água, o desdobramento do campo cristalino é maior. Ou seja, a água é um ligante de campo mais forte do que o fluoreto.
Nesse outro exemplo aqui, que é o vanádio, o ligante é o mesmo. O que muda é o número de oxidação do metal. Aqui nós temos o vanádio mais 3 e aqui a gente tem o vanádio mais 2. Quando o vanádio é mais 3, o valor de delta é de 17.850. Quando o vanádio é mais 2, o valor baixa para 12.400. Então, o que fez esse valor baixar? Foi o ligante? Não, ele tem o mesmo valor. Foi o número de oxidação do metal. Então, há uma contração do íon, aumenta a repulsão, né, dos elétrons do ligante com o metal, então aumenta o desdobramento do campo cristalino. Então, por isso a gente vai ter, então, colorações diferentes para os compostos de vanádio 3+, e de vanádio 2+. Eu acho isso lindo. Bom, continuando aqui. A gente tem aqui, então, o crômio. Ó, aqui crômio 3+, e aqui também tem crômio 3+, tá? Mas esse aqui é crômio 2+. Mas eu quero comparar esses dois aqui, ó. A questão é muito semelhante à que a gente viu aqui para o titânio. Quando a gente tem o titânio com o flúor, 17.000. Quando a gente tem o cromo com o flúor, 15.000. Tá? Então, o titânio, né, sente mais, né, o campo cristalino do que o cromo. Então, a gente tem uma série espectroquímica também para os metais. Vão existir metais, né, que vão sentir mais repulsão, né, pelos ligantes do que outros metais. Então, nesse caso aqui, a gente está vendo, né, a ideia do crômio com flúor. Já o crômio com a água é o mesmo caso, então, né, um caso semelhante ao que a gente viu do flúor com titânio e da água com titânio. Tá? Então, aumenta porque a água é um ligante de campo mais forte do que o fluoreto. Tá? Nesse outro caso aqui, a gente vê o caso do número de oxidação. Então, quem tem número de oxidação maior tem valor de delta maior. Então, vai influenciar na cor, né, o deslocamento, né, de energia ali, para a gente poder enxergar essa coloração, ela está, então, em uma frequência de 17.400, diferente de quem tem o número de oxidação mais baixo, que então está em frequência mais baixa. Tá? Aqui, nós temos o crômio com a amônia. Então, se a gente observar a amônia e a água, elas estão de campos de intermediários, né? Aqui, ó, 17.400, aqui 21.600. Ela tá em campo intermediário, só que a amônia ainda tem campo mais forte do que a água. Então, ela é um ligante de campo mais forte do que a água. Aqui a gente tem o crômio com cianeto, que então é um campo muito mais forte, né? Do que a amônia, do que a água, do que o fluoreto. Então, o deslocamento aqui, o valor de delta, né? Ele está em 26.600. Então, a gente vai observando, em todos esses casos aqui, a gente vai vendo que há uma modificação dos valores, quando o ligante é de campo forte, quando o número de oxidação é maior ou menor. Então, a gente consegue enxergar essas diferenças. Uma outra diferença que eu queria mostrar para vocês aqui é com relação ao tipo de ligante. Aqui nós temos a água. Vamos ver se aqui em cima. Aqui a gente tem a água, né? Deixa eu até circundar aqui, ó. A água, tá? E aqui o oxalato, tá? Então vejam que a água é um ligante de campo intermediário e aqui o oxalato também a gente tem um campo intermediário. Mas o que acontece que ele é mais forte, o campo para ele, do que para a água? Nós temos uma estabilização do campo cristalino maior quando nós temos ligantes bidentados. Então, os ligantes bidentados vão ter o efeito quelato, que vão estabilizar melhor aquela geometria do composto, um composto octaédrico. Tá? Então, a gente vai ter essa diferença aí, vai estabilizar melhor. Apesar dele ser um ligante de campo fraco, né, ele ainda assim tem um delta maior do que da água, por conta do efeito quelato. Tá? Essa mesma ideia a gente vai conseguir observar aqui com a etileno de amina, né? Então a gente consegue observar também aqui com a etileno de amina, né? Olha, e aqui também com a etileno de amina com relação aos outros compostos. Então a gente vê que aumenta a estabilização do campo cristalino o fato de ter o efeito quelato, né? Então a etileno de amina vai ser um ligante mais forte do que a amônia, por conta dessa estabilização do campo cristalino devido ao efeito quelato. A mesma coisa a gente vê aqui para o níquel, né? Em detrimento, então, da amônia e da água.
Então, à medida que a força do campo cristalino aumenta, então a gente vai ter valores maiores, né, de desdobramento. O valor de delta vai ficar maior de um caso para o outro. Então, quando a gente está calculando a energia de estabilização do campo cristalino, a gente tem que lembrar de algumas coisas importantes. Então, por exemplo, quando um composto é D4, ele pode ter dois tipos de configuração eletrônica em um composto octaédrico. Ou ele vai ser alto spin, ou seja, os elétrons estão no alto, né? Estão aqui no orbital de mais alta energia, aqui, ó, no EG. Ou então, eles vão estar embaixo. Então, os spins estão embaixo, baixo spin, ou os spins estão no alto. Nesse caso, o campo cristalino, a força do campo cristalino é mais fraca, por isso os elétrons ficam desemparelhados. Aqui, a força do campo cristalino é mais forte, supera a energia de emparelhamento. Então, a configuração preferencial ela vai depender da energia de emparelhamento, que vai depender de dois fatores. Ou a perda de energia de troca no emparelhamento dos elétrons, ou a repulsão coulombica entre os elétrons emparelhados. Ou seja, para que esses elétrons fiquem emparelhados aqui, a energia que você gasta para emparelhá-los, né, tem que superar, né, tem que ser inferior, né, à energia que você gastaria para colocar os elétrons aqui em cima. Tá? Então, se você tem que gastar energia para colocar eles aqui em cima, às vezes fica mais fácil colocar o elétron emparelhado do que colocar ele aqui em cima. Então, a energia de desdobramento do campo, né, o valor de delta, ele vai ter que ser superior, né, à energia de emparelhamento para que os elétrons consigam ficar aqui embaixo. Então, nesse caso, o valor de delta não é superior à energia de emparelhamento, por isso que o elétron fica em cima em vez de ficar aqui embaixo, tá? Por conta dessa repulsão coulombica. Então, esses dois elétrons aqui vão ter repulsão. Mas a energia que você gastaria para colocar o elétron aqui em cima seria superior à energia de repulsão. Para mostrar que uma transição eletrônica aconteceu, né, nós temos que padronizar a maneira de mostrar isso. Então, por isso a gente tem notações para transições eletrônicas. Então, veja o seguinte, o sentido da seta que mostra uma transição eletrônica, né, que mostra que o elétron vai sair de uma posição e entrar em outra posição, tem que estar especificado da seguinte maneira. Quando você tiver uma emissão, do lado de cada seta, a gente coloca o orbital do qual o elétron saiu de maior energia para o orbital de menor energia para o qual o elétron vai entrar. Então, na emissão, emite energia, sai energia. Então, sai de um ponto de energia mais alto e entra num ponto de energia mais baixo. Então, veja, a setinha fica voltada quando é emissão, a seta fica voltada para quem estiver na menor energia. No caso que eu quero mostrar uma absorção de energia, a seta tem que ficar voltada para o sentido contrário, para o nível de maior energia. Então, a gente sempre vai escrever o nível de maior energia primeiro e o nível de menor energia depois, independente de qual orbital que a gente está falando. O de mais alta energia vem primeiro, o de mais baixa energia vem depois. O sentido da seta é que muda. Se a seta estiver apontando para quem estiver de menor energia, quer dizer que o elétron está saindo de cima e entrando embaixo, ou seja, está emitindo energia. Se a seta estiver voltada, então, para quem tiver maior energia, quer dizer que o elétron está ganhando energia, está subindo para um nível de maior energia, ou seja, ele está absorvendo energia. Tá? Então, um exemplo, né, a gente coloca aqui, olha, do nível E para o nível T2G. Então, se a energia está saindo do nível E, que é um composto tetraédrico, tá? E está entrando no T2, quer dizer que está saindo do nível de mais baixa energia e entrando de mais alta energia, tá? Então, se a energia está saindo de E e entrando em T2, a gente vai colocar da seguinte maneira, ó, o T2 é o orbital de mais alta energia e E de mais baixa energia. E a seta, então, mostra que está entrando, o elétron está saindo de baixo de energia e entrando em cima. Então, é uma setinha para mostrar a absorção, tá? Absorção de energia. Vamos desenhar aqui um exemplo. Então, vamos lá, olha, a gente tem aqui dois orbitais, 1, 2, 3 orbitais. Então, E está aqui embaixo e T2 está aqui em cima.
Se o elétron está saindo daqui e está entrando aqui, a gente representa dessa maneira que a gente acabou de mostrar, tá? O orbital de mais alta energia vem na frente e o elétron está saindo dele e entrando no orbital de mais baixa energia. Isso que a gente está mostrando aqui, então, é emissão, ok? Essa informação aqui seria para o contrário, o elétron está saindo daqui e está entrando aqui. Então, seria de absorção, ok? Então, a gente tem os dois exemplos aqui para vocês. Então, isso daqui costuma cair em curso, costuma cair em prova. E eu acho que é justamente pegadinha, porque a gente pode confundir muito bem o lado da seta. Seta sempre vai apontar para onde o elétron vai entrar. Muitas vezes, né, um experimento ele é dado em comprimento de onda, mas aí quando você vai resolver as contas, você precisa de número de onda, que é o caso da energia de estabilização do campo cristalino. A gente acaba tendo que fazer o resultado das contas todos por centímetros a menos 1. E o equipamento nos fornece comprimento de onda. E aí, o que a gente faz? Então, a gente vai tentar olhar essa relação aqui, olha. Comprimento de onda é o comprimento de uma onda. Então, entre uma onda e outra, qual a distância que eu tenho? Qual o comprimento que eu tenho? O número de onda é, então, a quantidade de ondas que eu tenho em 1 centímetro. Então, essa minha onda gigantesca aqui, né? Elas estão dentro de 1 centímetro. Então, eu tenho daqui até aqui uma, daqui até aqui duas, daqui até aqui 3 ondas, tá? Então, eu tenho 3 ondas a cada centímetro. Então, eu vou, baseando-se nessa ideia, transformar, por exemplo, um valor, né, que eu vou escolher aqui, por exemplo, vou escolher 20.000, né, 20.000 centímetros a menos 1. Então, não se esqueçam que esse pontinho aqui está separando tá, a unidade de milhar, né, das dezenas e centenas aqui, ok? Então, a gente pega 20.000 centímetros a menos 1, né, e quer transformar ele em nanômetro. E aí, como é que a gente faz isso? É simples, pessoal. Então, a gente vê o seguinte, ó, em cada centímetro, eu tenho 20.000 ondas, ok? Cada centímetro eu tenho 20.000 ondas. Então, eu vou colocar aqui, ó, centímetros, tá? Bom, eu preciso transformar centímetro para nanômetro. Então, vamos primeiro eliminar o centímetro dessa conta aqui. Então, eu vou colocar aqui em cima, né, que 1 metro corresponde, então, a 100 centímetros. Tá? Então, assim eu elimino centímetro, cai fora centímetro. E aí, faço vezes, né? Agora, eu quero eliminar o metro, eu quero ficar com o metro embaixo. Então, vou colocar aqui, olha, 1 metro, 1 metro, a canetinha não quis pegar justo agora. 1 metro tem quantos nanômetros? Né? Então, eu tenho, dentro de 1 metro, eu tenho 10 a nona nanômetros. Ok? Então, resolvo essa conta aqui, pessoal, e já tenho no final, lindamente, o meu resultado em nanômetros. Ok? Então, simples, né? Corta metro com metro aqui. E a gente ainda pode simplificar essa conta um pouquinho mais. Olha, aqui eu tenho 2 zeros aqui, eu posso tirar 2 zeros daqui, tá? Então, eu posso ficar com 10 a sétima. Então, é simples assim. Eu pego 10 a sétima e divido pelo meu comprimento, pelo meu número de onda, para transformar em comprimento de onda. E vou ter o meu resultado, então, em nanômetros. Então, 20.000, tá aqui embaixo, né? É igual a 10 a sétima dividido por 20.000, vai dar, então, se eu não estou enganada, 500 nanômetros. Ok? Simples, né? Então, isso daqui é o que vocês precisam saber. Se eu pegar 10 a sétima e botar embaixo 20.000, eu tenho 500 nanômetros. Tá? E nós vamos precisar disso para nossas próximas contas. Vamos lá. Chegamos onde eu queria. As cores dos complexos, da onde elas vêm, como elas surgem, de onde elas vêm, amo. Aí a gente tem o seguinte, olha, titânio hexaaco, né, esse complexo aqui. Olha essa cor maravilhosa dele, que eu vou chamar aqui de púrpura, que é para ninguém falar para mim que eu estou falando a cor errada. Então, para mim, isso aqui é púrpura. Linda, né?
Vou traduzir essa cor púrpura para roxo, tá legal? Bom, então a cor do titânio é roxa. Aqui, a gente enxerga a cor do titânio roxo, tá? Muito bem. Da onde está vindo essa cor? Essa cor está vindo da absorção de energia de um elétron que sai de T2G, que o titânio é D1, tá? Então sai esse único elétron aqui, T2G, e entra aqui no EG, né? E aí, então a gente tem esse delta de energia. E essa energia aqui de delta é exatamente a energia que a gente pega daqui até aqui, ó. Tá? Então a gente pega e tomba essa energia aqui, ó. Então ela vai cair aqui, ó, nessa região aqui de delta. E essa energia, então, tá caindo o máximo dela aqui, né, nesse pico aqui, olha, em 492 nanômetros, tá? Depois a gente transforma aqui, olha, a nossa frequência, vou deixar aqui para vocês, transformar em 492 nanômetros para centímetros a menos 1. Deixo aí para vocês se divertirem, tá? Bom, a gente já sabe que vai dar meio perto de 20 mil e poucos, porque a gente acabou de ver que 500 nanômetros dá mais ou menos 20 mil, né? Então a gente sabe que vai dar mais ou menos isso daí. Bom, de qualquer maneira, olha só. Então, essa região da banda inteira é que é responsável pela cor. Não é um único ponto, não. Porque a gente não tem só um átomo de titânio, né, dentro de uma solução dessa. A gente tem muitos átomos de titânio, todos eles absorvendo energia. Alguns estão mais aqui perto, outros estão mais aqui distantes da minha fonte de radiação de luz que está absorvendo essa coloração toda aqui. Então, esses elétrons, eles, à medida que eles vêm recebendo energia, eles vão se movimentando e por isso a gente não tem um sinal estreito aqui, a gente tem então uma banda de energia, por conta desses elétrons de todo, né? De toda essa solução aqui. Não tem só um único complexo, tem várias moléculas de complexo lá dentro. Bom, a maioria delas, né? Absorve energia, então, em 492 nanômetros. Essa região aqui é uma região pertencente a uma cor. Vamos dar uma olhada aqui nessa escalinha? Então, entre 400 e 480, nós temos as cores de violeta até azul. Entre 480 e 580, a gente tem de amarelo até verde, presta atenção nisso. Entre a cor laranja e vermelho, a cor vai dar entre 590 e 700 nanômetros. Alguma coisa não bateu aí, porque o nosso valor é 492 nanômetros. Então, o nosso máximo de absorção de luz está caindo na região entre amarelo e verde. Só que nós estamos enxergando roxo. Por que que isso acontece? Bom, o equipamento ele mostra a energia de luz aqui que foi absorvida, tá? Então, como a gente tem uma radiação de coloração branca, né? Radiação coloração branca, se ele absorve a luz amarelo e a luz verde, né? Nessa região de luz amarela, luz verde aqui, o que a gente vai enxergar de coloração é o que restou do branco que não foi absorvido, tá? Então, aqui no nosso gráfico, né, no gráfico que a gente tem aqui, nessa posição aqui, né, que está na região do amarelo, ela é a região de energia, então, que a gente absorveu. Então, o equipamento não está vendo o que a gente está vendo, não. Ele está vendo, né, a luz que foi absorvida. E nós estamos vendo a luz que foi transmitida, a luz que não foi absorvida, ok? Então, a nossa visualização de cor no equipamento aqui, olha, vai ser diferente da nossa visualização, né, de cor, né, nossa visualização de cor aqui pelos nossos olhos, tá? Bom, existe uma relação entre as cores e a energia, né? E existe também uma relação entre as cores, a energia e o nosso delta de separação dos elétrons que estão saindo do nível de energia de baixo e entrando no nível de energia de cima. Então, o nosso valor de delta octaédrico, delta tetraédrico, né? O nosso valor de delta e 10dQ, né? Eles dependem desses fatores aqui que a gente vai conversar agora. Eles dependem da constante de Planck, eles dependem da velocidade da luz e eles dependem
do número de Avogadro, porque a gente nunca faz a conta para uma única molécula, a gente sempre faz a conta para um mol de moléculas, tá? Então, por isso a gente coloca o número de Avogadro aqui, tá? E depende também do comprimento de onda que a gente utilizou. Então, se a gente recebeu o resultado da coloração em centímetros a menos 1, a gente vai ter que mudar o valor aqui, colocar em frequência, vai ter que colocar aqui em nanômetros, tá? Essa equação aqui, ela já está corrigida para nanômetros, com os dados que eu estou colocando aqui, tá? Então, a velocidade da luz, veja que ela não está em metros por segundo, ela está em nanômetro por segundo, ou seja, a gente tem muito mais velocidade andando no nanômetro do que no metro, tá? Então, por isso aqui a gente tem um valor de 10 a 17, tá? Então, não 10 a 9. A outra coisa que a gente tem aqui, então, é o valor da constante de Planck em joule segundo. Muitas vezes a energia é tão alta que a gente não faz a conta em joule, a gente faz a conta em quilojoule. Então, esses dados aqui é importante que vocês saibam transformar de joule para quilojoule, de metro para nanômetro. Se eu coloco, né, na prova de vocês, se eu dou as unidades de medida e coloco em metro ou coloco em quilojoule, vocês vão ter que transformá-las, ok? Bom, então a gente coloca a frequência, ou então a gente coloca aqui o comprimento de onda, né, que a gente tem, da luz que a gente viu que absorveu lá do nosso espectro eletrônico, nosso máximo de energia lá, a gente vai lá no máximo de energia e pega o valor de lambda lá, tá? E a gente coloca aqui, então, na nossa conta, então a gente tem o valor da energia de delta, a gente consegue descobrir qual é o valor de separação entre os orbitais de cima e os orbitais de baixo. E aí, isso tudo tem uma relação com cor, tá? Então, a gente tem aqui, olha, vocês vão ver que o espectro contínuo, ele tem valores aproximados, né? Então, a gente não tem, olha só, veja uma separação aqui, uma barra, ó, amarelo acabou, começou laranja. Ele começa a ter o tom, né? Ele começa a deixar de ser amarelo e a frequência começa a virar laranja. Então, por isso que vocês vão ver esse lambda aqui e vocês vão encontrar na literatura valores que o vermelho vai até 800, valores que o vermelho vai até 620, né? Diferente do que a gente tem aqui, tá? Então, esses valores são referenciais aqui pra gente, então eles estão aproximados. Então, de 625 até 740, vou botar 800 aqui, né? Vermelho. Laranja, 590 a 625. Amarelo, 565 até 590. Veja que a gente nem, ó, o que falta aqui, ó, de 590 a 565 é essa interface aí entre ser laranja e ser amarelo. Aqui, o verde entre 500 e 565. O ciano, que é azul. Então, vocês vão encontrar em alguns lugares azul, que o azul vai de 500 até 440. E de 440 até 380, em alguns lugares vocês vão encontrar só 400 aqui, né? Vem o violeta. Então, acima do vermelho aqui, olha, a gente vai ter o infravermelho, né? E abaixo do violeta, a gente vai ter, então, o ultravioleta, tá? Então, a gente vai usar essa conta aqui para calcular nosso valor de delta, depois colocar esse valor de delta na energia de estabilização do campo cristalino. A gente substitui lá naquela conta. Então, a gente vai voltar nessas fórmulas aqui depois, quando a gente estiver resolvendo exercício. Então, a gente tem aqui um gráfico, né, do hexaaco titânio 3, né, que mostra, então, o máximo de absorção aqui entre a região de 500 e 600, onde estaria a coloração do amarelo, né? Então, a gente tem aqui, olha, abaixo de 400 a região do ultravioleta, né? Acima de 800 a gente vai ter a região do infravermelho. Nesse gráfico, a absorção está dando na região amarela, então a gente enxerga que cor? A gente enxerga violeta, né? Ou roxo, né? E então ele mostra pra gente, né? Que o máximo de absorção, ou seja, o máximo de elétrons que está saindo do nível de energia de baixo e entrando em cima, ele está gastando aqui, né? A energia nesta região aqui para acontecer a transição eletrônica. Bom, a relação entre as cores, a energia, o comprimento de onda e a luz que a gente enxerga, né?
a gente vai dar uma olhada aqui, baseando-se nessa equaçãozinha aqui, ó. Então, vamos dar uma olhadinha nessa equaçãozinha aqui, ó. Energia é igual a HC sobre lambda, tá? Então, isso quer dizer que, se eu tiver comprimentos de onda grandes, eu tenho energia pequena. Então, se lambda é grande, a energia é pequena. Se meu lambda for pequeno, então a minha energia é grande. Isso reflete aqui nos valores de delta, tá? Então, se o meu comprimento de onda for aqui, ó, nessa região aqui, ele é um comprimento de onda pequeno, entre 400 e 430. Isso quer dizer que a minha separação, né, de energia aqui é grande, tá? Então, se a frequência, né, se o comprimento de onda ele é de valor pequeno, o valor de energia de separação de delta é grande, tá? Então, nesse caso aqui, eu coloquei como luz azul para vocês. E nesse caso, eu coloquei como luz vermelha, tá? Então, a luz azul tem energia maior, né, do que a luz vermelha, né? E então, a energia de 800 até 600 é uma energia menor, é pequena. Então, quer dizer que a energia de 400 até 430, de 430 a 480 aqui, é uma energia maior, tá? Então, a gente tem energias maiores. Então, a energia aumenta daqui para cá, ó. Opa, ok? Então, a energia aumenta daqui para cá. No sentido oposto do comprimento de onda aqui da roda das cores ou disco de Newton, tá? Então, esse valor aqui de luz vermelha e esse valor aqui é de luz azul, tá? Bom, a luz vermelha, quando nós vamos fazer o experimento, a gente vê que no gráfico deu que está absorvendo luz na região do vermelho, a gente vai enxergar esse complexo com coloração verde. Se a gente vê que lá no gráfico, né, deu que a absorção de luz é violeta, então nós vamos enxergar o complexo de coloração amarela, tá? Então, a gente vai pegar o disco de Newton aqui e vai verificar essas ideias, tá? Então, se eu observo uma coloração do tipo roxa, né, o equipamento absorve a coloração amarela. Se eu enxergo uma coloração vermelha, o equipamento está absorvendo luz na região do verde, tá? Então, quero que vocês fiquem bem claros aqui, tá? E os valores de delta? Quem tem maior valor de delta de separação do campo cristalino, né? Quem tem maior valor de delta? Uma coloração roxa ou uma coloração amarela? Então, o valor de delta maior, né, é para quem absorve a coloração, não para quem observa, tá? Então, se a gente observar uma cor roxa, o valor de energia aqui não é muito alto, tá? Porque ele está absorvendo na coloração amarela, tá? Bom, espero que tenha ficado claro para vocês, gente. Mas se vocês tiverem dúvida durante nossa aula, podem perguntar. Aí a gente vê isso aqui super legal e super interessante, que é a coloração dos complexos, né? Então, esse complexo aqui de crômio com amônia, 6 amônias, tem coloração amarela. E esse complexo aqui, ó, de crômio com 5 amônias e 1 cloreto, tem essa coloração linda aqui, ó. Vou chamar de púrpura avermelhado, né? Então, é linda essas cores aqui. Vejam. O que aconteceu daqui para cá? A única coisa que mudou é que trocou um ligante aqui, que era amônia, e colocou um ligante aqui de cloreto. A amônia é um ligante de campo mais forte do que o cloreto, né? Então, se a amônia é um ligante de campo mais forte que o cloreto, quando a gente vai fazer aqui, ó, o delta de separação, né, para esses dois compostos aqui, eu vou colocar um delta menor, né, para aquele composto que separou o cloreto e um delta aqui maior, né, para quem não tinha cloreto. Porque esse aqui é um ligante de campo mais forte. Então, o valor de delta para essa cor, né, a energia aqui é maior, né, do que o delta aqui e a energia aqui. Tá? Então, o delta para esse tem energia maior do que o delta para esse composto do lado de cá.
tá? Então, o delta que tem o cloreto vai ser um delta menor do que o delta que tem só amônias. Vou colocar aqui NH3. E aí a gente pega lá o disco de Newton e vai olhar isso daí, o que está acontecendo. Então, vamos lá. Vamos desenhar um disco de Newton aqui. Um disco de Newton. Vamos lá, vamos colocar aqui o meu disquinho de Newton aqui, ó, de 800 aqui, 400 aqui. Aí eu venho aqui e divido em mais duas partes aqui. Essa é a minha pizza, divido em 6, tá? Bom, então, a primeira cor que tem aqui é o violeta. Violeta. A segunda cor que eu tenho aqui é o azul. Terceira cor aqui é o verde. Aí aqui vem o amarelo. Aqui vem o laranja. E aqui vem o vermelho. Vermelho. Qual a cor que nós estamos observando para esse composto aqui? Para esse composto, nós estamos observando a cor amarela. Então, se ele está, se a gente está observando a cor amarela, quer dizer que o meu valor de delta vai estar aqui na região do violeta, né? Então, vai estar próxima a 400, que vai ter um comprimento de onda pequeno, em nanômetros, mas vai ter energia alta, tá? Já essa coloração que a gente está vendo aqui, ó, meio tom de avermelhado aqui, então se a gente pegar a região do vermelho para isso, então o vermelho, a gente enxerga vermelho aqui, ó. Então, a cor que está sendo absorvida está na região do verde, que tem comprimento de onda, né, menor, desculpe, maior, mas então a energia é menor. Então, o valor de delta, né, fica bem claro que o valor de delta para esse composto é inferior ao valor de delta para esse daqui, tá? O que eu costumo colocar na prova, pessoal? Eu costumo colocar assim, eu tenho um composto que é vermelho e eu tenho um composto que é azul. Me explica por que um é vermelho e o outro é azul? Vocês vão explicar dentro da teoria de campo cristalino. Vocês vão explicar por que é. Porque ele absorve luz com comprimento de onda maior, porque ele absorve luz com comprimento de onda menor, porque a separação de energia entre os orbitais T2G e EG é maior para o composto com coloração amarela, né? É menor para o composto que tem coloração roxa, tá? Então, é por aí, ok? Então, que a gente costuma fazer na hora das provas. Bom, pessoal, o que muda, né? Por que a coloração muda desses compostos de lá para cá? A gente tem que analisar algumas coisas para poder analisar a coloração de compostos. Primeiro, a gente tem que ver se é o mesmo metal. É o mesmo metal. Depois, a gente tem que ver o número de elétrons desemparelhados. Tem o mesmo número de elétrons desemparelhados? Então, a gente tem que verificar se é a mesma quantidade. Qual é o ligante? Houve mudança do ligante? Houve. Aqui o ligante era água, ligante de campo intermediário. Houve mudança de ligante? Sim, aqui o ligante é o cloreto, ligante de campo fraco. Houve mudança na geometria? Sim, aqui é um composto octaédrico e passou para um composto tetraédrico. Então, todas essas ideias aqui estão envolvidas nessa mudança de coloração desse composto, que então, em meio ácido, né, se transforma de uma coloração rosa suave para uma coloração azul intensa. Nós vamos estudar mais a respeito de cor suaves e cores intensas e vamos entender melhor, né, por que elas surgem, quando a gente estiver estudando teoria de campo ligante, TCL. Então, lá a gente vai conversar um pouco mais sobre essa ideia de intensidade de coloração. Bom, pessoal, além de conseguir explicar cor dos compostos, espectro eletrônico dos compostos, a teoria de campo cristalino ainda ajuda a entender propriedades magnéticas dos complexos. Olha que coisa linda. Se a gente fizer esse experimento simples aqui, de pegar um complexo, colocar ele numa balança, aí colocar nessa balança de 2 pratos aqui, né? Então aqui o peso está equilibrado, né? Então esse material tem o mesmo peso que esse daqui. Se eu colocar ele perto de um campo magnético desligado, nada acontece. Mas se eu colocar o campo magnético, olha o que vai acontecer. O campo magnético está atraindo para ele, né, os elétrons que estão desemparelhados aqui. E o que acontece? Aumenta o peso. É como se ele tivesse ganhado massa, mas na realidade é só a força do campo cristalino, do campo magnético que está atraindo, né,
esses elétrons que estão desemparelhados aqui. Então, esse composto nós vamos chamar de paramagnético. Então, os compostos paramagnéticos, eles vão ser atraídos por um campo magnético, tá? Já os compostos diamagnéticos, aqueles que não têm elétrons desemparelhados, né? Eles vão ser repelidos, né, pelo campo magnético. Como ele não tem campo magnético nenhum, então ele não tem por que ser atraído por esse campo. Então ele vai ser, o que vai acontecer aqui? Em vez de aumentar a massa, né, que a gente está vendo aqui por conta da força de atração, vai acontecer o sentido contrário. Vai reduzir o valor da massa. Então vai parecer que o nosso material está perdendo massa, tá? E na realidade ele só está sendo repelido pelo campo magnético da balança. Então, a gente começa a conseguir entender o que é que está acontecendo, né, com as propriedades magnéticas quando a gente vê a teoria de campo cristalino. Se o material for, então, se o nosso ligante tiver campo forte, nosso complexo, então, for de baixo spin, né? Se ele for campo forte, então, e ele tiver baixo spin, os elétrons vão estar desemparelhados, então esse composto vai ser diamagnético, então ele vai, ó, ser repelido pelo campo. Já se ele estiver com os elétrons desemparelhados, vamos desenhar aqui elétron desemparelhado, um elétron aqui, outro aqui, né? Ele vai ser atraído pelo campo magnético, né? E vai aumentar a massa. Então a gente começa a entender, né? Usando as ideias, né, de separação dos orbitais entre elétrons, né, de baixo spin e elétrons de alto spin, a ideia de diamagnetismo e de paramagnetismo. Veja que coisa mais legal do mundo. Bom, compostos de alto spin normalmente vão ter mais elétrons desemparelhados, né, do que compostos de baixo spin aqui, tá? Então, se a gente fizer o experimento lá da balança e calcular a suscetibilidade magnética, calcular o momento magnético desse composto, né, que é igual ao magneton de Bohr, que é uma constante, né, vezes, então, a raiz quadrada de N, né, vezes N mais 2, eu vou ter o valor, né, de μ, que é o momento magnético, né, desse composto aqui. Então, se eu pegar uma razão entre o momento magnético, né, e o magneton de Bohr, eu vou ter número de elétrons desemparelhados. Ah, professora, mas aqui está dando 1,73. A gente arredonda, não tem como a gente ter meio elétron, né? Então a gente arredonda para baixo, igual o Fênix faz com as notas de vocês. Então ele vai colocar aqui valor de 1, né? N igual a 1. Se forem 2,82, então quer dizer que só tem 2 elétrons desemparelhados. Se for 2,83, 3 elétrons desemparelhados, ok? Então, se o valor for de 5,92, são 5 elétrons desemparelhados, tá? Bom, o titânio, então, 3+, tem 1 elétron desemparelhado. O vanádio, 3+, 2 elétrons desemparelhados. Crômio, 3 elétrons desemparelhados. Manganês, 3, 4 elétrons desemparelhados. Ferro 3, 5 elétrons desemparelhados. Ele pode ter até esse número de elétrons desemparelhados. Porque se ele estiver submetido a um spin baixo, né, ou baixo spin, esse número pode ser reduzido, né, de 5 para quanto? Para 3. Então, eu consigo emparelhar no máximo, né, se eu tiver 5 elétrons, eu consigo emparelhar no máximo ter 2 pares de elétrons, ok? Bom, então, essas são as ideias aqui que a gente pode retirar, né? Então, se eu der para vocês um valor de 1,77, eu estou dizendo para vocês que eu tenho um elétron desemparelhado. Se eu der essa razão para vocês de 2,83, eu estou dizendo para vocês que vocês têm 2 elétrons desemparelhados. Mas e se eu não der a razão para vocês e der para vocês aqui, né, o valor de momento magnético? Bom, você coloca aqui nessa conta e tem o valor de N, você vai ter o valor, então, do número de elétrons que vocês têm desemparelhados, e aí vocês conseguem ter mais informações sobre os compostos de vocês. Se eles vão ser paramagnéticos ou diamagnéticos, essa conta aqui vai nos ajudar a dizer, né, quantos elétrons para dar diamagnetismo ou não a gente vai ter. Aí, se o composto for diamagnético, aí ele vai ter 0 elétrons desemparelhados. Bom, gente, vamos então fazer um exercício aqui para a gente treinar, calcular a energia de estabilização do campo cristalino, né? Então, vamos lá. Vamos supor, né, que a gente tem esse complexo aqui, olha, lindão, esse complexo aqui de ferro com amônia, né? Para a gente calcular a energia de estabilização do campo cristalino dele.
A gente já deu o valor de 10dQ, que é a energia de separação entre um orbital e outro, mas eu quero saber a energia que mantém esse material aí unido, né? Que é a energia de estabilização do campo cristalino, que vai manter, então, o complexo ou tetraédrico, ou octaédrico, ou quadrado planar. Vamos ver qual que é essa energia que tem aí. Então, calcule a energia de estabilização do campo cristalino em kJ por mol do seguinte complexo. Suponha que a energia de emparelhamento, ó, P, é 19.000 centímetros a menos 1. E vamos considerar que 1 kJ por mol é igual a 83 centímetros a menos 1. Tá? Para facilitar as nossas contas aí. Bom, então vamos dar continuidade aí. Vamos lá. Vamos colocar aqui então minha canetinha para a gente começar a fazer nossas contas, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é o número de oxidação do ferro. O ferro, então, está aqui, ó, 3+. Por que é 3+? Porque a amônia é 0. E aqui do lado de fora tem 3+. Então, a carga que está de fora é a carga do ferro. Então, o ferro tem carga 3+, configuração eletrônica do argônio, né? Então, ele é 4s0, perder esses 2 elétrons aqui, e é, então, 3d5. Como estão esses elétrons? Bom, quando a gente tinha o íon livre, a gente tinha todos eles degenerados e com a mesma energia. Mas quando o ligante se aproximou, 2 orbitais ganharam energia, 3 orbitais perderam energia. Então, 3, 2G, T2G e EG. Quanto de energia que eles perdem, né? Ele desce aqui em energia de menos 0,4 delta zero, ou seja, 40%. E aqui, quanto que ele ganha? Mais 0,6 delta zero. Para calcular a energia de estabilização do campo cristalino, né, a gente vai ter que levar em consideração, então, esses valores. Menos 0,4 delta zero vezes o número de elétrons, que eu vou deixar em branco aqui por enquanto, mais 0,6 delta zero vezes o número de elétrons aqui, que eu vou deixar em branco por enquanto, mais o número de pares de elétrons vezes P. Então, eu vou deixar essa parte aqui em branco e a gente vai voltar para essa parte. Quantos elétrons a gente tem? A gente tem 5. A resposta não é tão simples assim. Coloco todos embaixo, todos em cima? Depende da força do campo cristalino. Quem que está aqui? Amônio. Ligante de campo mais para intermediário. O ferro. O ferro é 3+, então a tendência vai ser baixo spin. Mas como é que eu garanto isso? O valor de 10dQ. O valor de 10dQ que eu tenho aqui é de 20.000 centímetros a menos 1, ou seja, é maior do que a energia de emparelhamento de 19.000 centímetros a menos 1. O que isso implica? Que os spins estão embaixo, porque gasta menos energia em emparelhar do que colocar os elétrons lá em cima, né? Então, a gente vai colocar os 5 elétrons aqui embaixo. 5 elétrons aqui embaixo. Então, a gente já tem algumas respostas. Não tenho nenhum elétron aqui em cima, então eu ponho 0. Aqui eu tenho 5 elétrons. E quantos pares de elétrons eu tenho? Eu tenho um par, 2 pares de elétrons. Então, eu coloco aqui vezes 2. Ok? Bom, então a minha energia de estabilização do campo cristalino vai ficar igual a menos 2 delta zero, porque aqui todo mundo cai fora, vira zero, mais 2 vezes a energia de emparelhamento, né? Então, a energia de estabilização do campo cristalino nem vai ser muito alta, né? Porque a gente tem bastante energia aqui, ó, de emparelhamento. Então, vamos lá. A energia de estabilização do campo cristalino vai ser igual a menos 2 vezes o meu valor de 10dQ, que é 20.000 centímetros a menos 1, mais 2 vezes 19.000 centímetros a menos 1. Aqui vai dar menos 40.000 centímetros a menos 1. E aqui vai dar mais 38.000 centímetros a menos 1. No total, a minha energia vai ser de menos 2.000 centímetros a menos 1. Terminou o exercício? Não, porque eu peço para que vocês calculem kJ por mol. Então, eu vou ter que fazer aquela consideração. Se 83 centímetros a menos 1 corresponde a 1 kJ, né, por mol a menos 1 aqui.
Então, 2.000 centímetros, ao menos, né? Não pode esquecer do sinal negativo aqui. Centímetros a menos 1 corresponde a x. O valor de x vai ser igual a... Vamos fazer a continha rapidamente aqui. Vamos lá. Vamos lá. Oh, meu site, tem que colocar errado aqui para ficar mais rápido ainda. Vamos lá, o 2.000 vezes 1 dividido por 83, que vai dar, então, igual a menos 24,096 quilojoules por mol, ok? Então, esse aqui é o resultado do exercício, pessoal, né? Não é um valor muito alto aí, mas é o suficiente para estabilizar o campo cristalino. Bom, pessoal, então a gente está chegando ao final de mais uma aula. E aí, então, agora eu vou deixar para vocês aqui 2 exercícios. Um semelhante àquele que a gente fez ali agora, no slide anterior, né? E outro exercício que eu quero que vocês tentem fazer utilizando aquela fórmula de delta é igual a HC vezes número de Avogadro dividido por lambda, tá? Quero que vocês tentem calcular, então, o valor de 10dQ, né? Vamos colocar aqui, ó, o valor de 10dQ, né? Para esse composto aqui. Então, nesse exercício, eu já dei o valor de 10dQ que foi obtido por parâmetros experimentais, né? E aqui, o meu experimento deu 20.000 centímetros a menos 1. Mas não é dQ isso, hein, gente? Eu tô falando que o máximo absorção de luz acontece nesta frequência aqui. Tá? Então, eu quero que vocês tentem resolver esse exercício usando aquela formulazinha lá que eu falei para vocês. 10dQ, né, ou delta, é igual a constante de Planck vezes a velocidade da luz vezes o número de Avogadro dividido por lambda, ok? Então, gostaria que vocês tentassem fazer. E aí, na nossa aula, a gente tenta resolver esse exercício e recomendo fortemente que vocês peguem uma lista de exercício que tem lá no Google Sala de Aula e tentem resolver esses exercícios quando estiverem estudando para a prova, ok? Então, até mais, tentem fazer esses exercícios aqui e boa sorte!